Obrigada. Percebo a questão e, naturalmente, quando se acumulam alguns resultados de uma forma consecutiva com alguns adversários, chama mais a atenção. Todos os jogos terão que ser de atenção obrigatória e vistos como eu tenho vindo a falar, quase como finais, porque pontos perdidos nunca é importante, nunca é bom para nós, é muito importante não os perdermos, portanto, todos os jogos têm uma obrigatoriedade de nós os encararmos dessa mesma forma, podemos chamar quase como finais, porque todos os jogos são finais, não querendo dar o peso de ser uma final, mas de não os podemos encarar de outra forma, sermos sérios, sermos na abordagem e depois, naturalmente, porque há aquela questão dos últimos 3 resultados contra o adversário não terem corrido da forma como o Benfica pretendia, poder criar aqui aquele alerta que, como falou, porque se tem falado mais sobre isso. É mais por aí, porque nós temos que encarar todos os jogos da mesma forma, independentemente dos resultados nas últimas épocas contra o adversário que vamos jogar, seja ele positivo ou não, o passado recente não vai entrar no jogo, mas pode criar alerta, como disse, e nós temos que encará-los todos da mesma forma. Sport TV. Boa tarde, Marco Silva, Miguel Nava para a Sport TV. Disse no final do jogo com o Arts que o quarteto defensivo que utilizou dificilmente, ou não se iria repetir durante a época. Fala-se muito do negócio de Amar Dedić. Pergunto-lhe se pode confirmar esse negócio e, caso o Dedić saia, se fica satisfeito com as opções Bá e Banjaki, sendo que o Oshens também tem sido muito utilizado como lateral direito. Obrigado. Sim, vamos por partes. Em relação à questão do Dedić, não sendo nada oficial ainda, naturalmente, neste momento posso-vos dizer porque a realidade vai estar fora do jogo, ao contrário do que aconteceu e não havia razões para que isso acontecesse, e daí eu vos ter dito que enquanto não tivesse nenhum feedback da estrutura do Sport Lisboa Benfica, para mim todos os jogadores contavam a 100% para os jogos, basta estarem envolvidos naquilo que é a preparação para os jogos que estariam, e daí eu não ter tido absolutamente dúvida nenhuma que o Dedić iria começar ou estar envolvido no jogo, e depois começa ou não já uma decisão técnica da minha parte. E essa foi a decisão, e quando eu falei convosco, quer no pré, quer no pós-jogo, foi nesse sentido. Neste momento posso dizer que estará fora daquilo que são a convocatória e não tem estado envolvido na preparação pós-jogo, independentemente de ter sido muito curta desde a nossa última viagem à Escócia. Tenho o feedback, neste caso o feedback da direção, que está numa fase já bastante avançada, e dizer aqui claramente, é óbvio que era um jogador que não eu treinador, mas nós Benfica não queríamos perder. A questão da proposta depois e a questão financeira, a estrutura do Benfica sabe melhor o que fazer nesse aspecto do que eu, não é esse o meu papel, mas naturalmente, e não querendo já estar aqui a dizer que sou eu, não, nós Benfica era um jogador até pela boa época que fez o ano passado, por ser um jogador ainda com alguma juventude também. Naturalmente era um jogador que nós não queríamos perder, mas faz parte, o mercado está aberto, como nós queremos contratar jogadores, em muitos momentos também perdemos jogadores que nós não queríamos, mas isso faz parte. Respondendo diretamente à questão, não estará presente. Neste momento temos 2 opções para o corredor direito, como falou, temos o Alex e o Banjaki. Se iremos ou não, isso já depende depois de nós, daquilo que formos as decisões que iremos tomar. Como falou, temos alguns jogadores que também podem fazer a posição, independentemente de não serem dessa mesma posição, e não querendo estar aqui a retirar alguns jogadores de posição onde eles são muito importantes. Falou de um jogador que para nós tem sido fundamental, e eu espero que seja ainda mais fundamental, que é o Freddy, como falou, e não querendo estar aqui a desviá-lo para posições em que nós achamos que ele não será tão influente, apesar dele praticamente fazer todas e bem. Essa é que é a realidade, mas sim, estará fora, resumindo, estará fora, e é um processo que está em curso, possivelmente mais perto de acontecer do que não acontecer, portanto esperar pelo feedback e pelas notícias aqui do Sport Lisboa Benfica. Em relação ao jogo, não estará envolvido no jogo. Lusa. Boa tarde, Mr. Sérgio Lopes, para a agência Lusa. Voltando à importância de vencer este jogo frente ao Casa Pia, eu recordo que nesta jornada o Futebol Clube do Porto e o Sporting já venceram os seus desafios. Isso torna ainda mais importante vencer este jogo, até sabendo que o jogo da próxima jornada do Benfica foi adiado, e caso o Benfica não vença este jogo, pode criar, e os adversários vençam a próxima jornada, pode criar aqui uma diferença de pontos psicologicamente importante, mesmo sabendo que o Benfica terá sempre a oportunidade de cortar 3 pontos essa diferença. Obrigado. Percebo claramente a questão e faz sentido olhar de certa forma, dessa forma, para aquilo que é a classificação. Nós não podemos e não controlamos aquilo que se passa nos outros campos e dos nossos adversários. Depois de termos empatado o primeiro jogo do campeonato,
este jogo tem uma importância muito grande para nós, por isso mesmo, nós temos que reagir, nós sabemos da forma como aconteceu o resultado, aquilo que nós fizemos de muito positivo também, com algumas questões negativas tiveram um penso tremendo e, na minha opinião, injusto no resultado, mas nós não vivemos como eu disse também, de vitórias morais, não basta só jogar bem, ter um caudal ofensivo e oportunidades que nos dá a possibilidade de ganhar o jogo, temos que ser fortes em muitos desses momentos e não só num ou dois momentos, em tudo, numa forma global como equipa. Duas questões diferentes em relação à questão de termos adiado o jogo, foi uma decisão que nós tomámos consciente e nós sabemos que sendo Benfica e olhando para a classificação em alguns momentos tendo jogos em atraso não é muito agradável se houver um atraso, isso faz parte e nós sabemos perfeitamente disso, mas temos que ser fortes o suficientes enquanto clube para percebermos que esses adiamentos podem ter aqui um impacto na classificação que pode ser momentâneo se nós fizermos o nosso trabalho depois quando chegar à altura de jogarmos esse mesmo jogo, portanto isso é uma questão diferente em relação à questão dos nossos adversários já terem jogado. É bom que nos habituemos a isso porque estando envolvido e nós queremos estar envolvido na Liga Europa como temos estado em qualificações, mas queremos estar envolvidos na fase de grupos e depois posteriormente a isso. Por isso é que temos de fazer bem o nosso trabalho durante a próxima semana depois do jogo com o Casa Pia, sabendo nós que estamos a jogar muitas vezes à quinta-feira, isto vai ser uma constante do nosso jogar e nós não podemos estar condicionados a esse aspecto porque não querendo dizer sempre, acho que 90% dos jogos desta época nós vamos jogar depois dos nossos principais rivais e isso não nos pode condicionar de maneira nenhuma, o que nos pode condicionar aquilo que são os nossos, e nós podemos controlar são os nossos resultados, claramente não escondendo, vimos num resultado negativo para nós quando empatamos em casa depois de estar 2 vezes em vantagem e há que reagir, mas é esse mesmo resultado, retirar as coisas boas que fizemos que foram em muito bom número, colocá-las no campo, corrigir aquilo que não fizemos tão bem e que nos penalizou bastante durante o jogo, em relação ao resto, não controlando, não há que gastar energia com isso. A bola. Boa tarde, Marco Silva, Nelson Feiteiro na bola. Em primeiro lugar, queria lhe perguntar, porque eu fiquei com dúvidas quando falou há pouco do Tedic e depois do Augens. Queria lhe perguntar objetivamente se o Augens está disponível para este jogo, se já está disponível, porque fiquei com essa dúvida de quem é que estava a falar no final da última resposta. Não, eu estava a referir só ao Dedic. Depois falei do Frédérico porque o seu colega me disse que ele podia fazer a posição, além do Bá, além do Banjaki, que o Frédérico também podia fazer a posição e naturalmente eu falei do Frédérico, não queremos, se tivermos que utilizar em várias posições iremos utilizar, estamos claramente a pensar nele onde nós sentimos que ele é mais forte, que é claramente no centro do terreno. Não estará envolvido ainda no jogo amanhã. O Frédérico não estará. Não estará. Então, peço que faça uma outra pergunta também. Em relação ao Luque Bacchio, ele no último jogo clarificando algumas notícias que apareceram, disse que queria ficar no Benfica. Queria perguntar, até olhando para o que fez neste jogo da Escócia, qual a importância que as características do Luque Bacchio têm para si, para o campeonato e para um Benfica que vai jogar maioritariamente contra equipas de bloco médio e baixo. Obrigado. Eu acho que não havia da parte pessoal dele muito a clarificar, sinceramente. Ele não teve absolutamente nenhum feedback da nossa parte, nem numa direção nem noutra. Ele é nosso jogador, é jogador sob contrato, chegou mais tarde por causa do Mundial e tem que fazer um pouco como os outros, que é lutar pelo seu espaço, provar que tem capacidade para ser decisivo, tem capacidade para ser uma peça importante para nós. É o que ele tem que fazer. Fizeram-lhe a pergunta e ele simplesmente deu a sua opinião e a sua vontade. Acho que aqui não foi clarificar, porque não houve, da nossa parte não há nada a clarificar. Todas as decisões que eu possa ter tomar ou vir a tomar, são decisões que eu acho que é o melhor para o Benfica e não é colocar aqui os jogadores numa posição que possam ou não ter que clarificar. Essa é a primeira questão, mas pronto, ele, como lhe foi perguntado, disse claramente que estava feliz e que gostava de estar aqui, que não tinha nenhuma indicação da nossa parte em sentido contrário, portanto, basicamente por aí. Foi o primeiro jogo dele a começar, sentiu-se na sua parte um pouco mais, independentemente de ter feito o golo, na altura que faz o golo até estava a sentir câimbra já e na altura que, mesmo no momento do festejo e quando o estamos a retirar, a substituição dele já estava preparada naquele momento, estava com muitas dificuldades físicas, não nos surpreende, chegou mais tarde, precisa claramente de jogo. O ano passado também não jogou muito, com a lesão que teve alguns bons e importantes momentos no Mundial, mas não de uma forma constante também. Começou um jogo no Mundial, não estou em erro, só começou um jogo durante o Mundial. Portanto, é um jogador que precisa claramente de muito treino, de muito jogo, para estar bem fisicamente, para poder nos ajudar. Simplesmente isso. Record. Mister, boa tarde, Rita Pedroso, Jornal Record.
Com as saídas de Dedić e de António Silva, o Benfica consegue um encaixe no imediato de cerca de 55 milhões de euros. Gostava de lhe perguntar para onde é que parece que é a prioridade direcionar já este dinheiro, para além da questão do central, até porque o Marco já nos disse que quer uma equipa competente, que seja dominante, mas que por outro lado tenha equilíbrio e seja capaz também a nível de organização e transição defensiva. Pergunto-lhe se acha que precisa de um perfil diferente para a posição 6, se quiçá precisa de um João Palhinha. Há algumas posições urgentes, não há que escondê-lo, e nós basta olhar e vocês fazem o vosso trabalho e bem, analisam não só o nosso plantel, como o plantel dos clubes, e algumas posições em que possivelmente poderemos ter um maior número de jogadores e que, independentemente da valia desses mesmos jogadores, Dedić é um bom exemplo, é um jogador de grande valia, fez uma excelente temporada, um jogador, como disse há pouco, nós Benfica gostamos muito e não gostaríamos de o perder, mas se tiver que acontecer, irá acontecer por outro tipo de questões. É óbvio que perdendo o António ainda não substituímos o António, portanto é uma posição como vocês sabem que será muito importante para nós contratarmos bem para aquela posição, e há outra, eu não vou estar a especificar qual é a posição ou as posições que ainda vamos tentar reforçar, mas naturalmente há algumas que temos que reforçar e tentar reforçar para que possamos, e a ideia é sempre essa, sermos mais fortes como equipa. Há algumas questões individuais e perfis de posição que para mim são muito importantes naquilo que nós queremos, na forma como nós queremos jogar, na forma como queremos atacar, como queremos defender, como queremos ter comportamentos coletivos como equipa. E o que nós estamos a tentar fazer, neste caso a estrutura do Benfica está a tentar fazer é colocar esses mesmos jogadores à nossa disposição dentro do perfil daquilo que eu já indiquei à direção. CMTV Now. Eu não respondia especificamente à questão do João, porque vocês sabem que eu não vou estar a individualizar um jogador A, B ou C, não sendo jogadores do Benfica, como vocês já perceberam. Mas essa posição 6 é das trás, não vou dizer se é a posição, porque também não... Assim, tinha falado mais posições e não vou estar a dizer aqui, porque nós temos claramente na nossa cabeça e na nossa ideia aquilo que pretendemos, não vamos estar aqui a especificar a posição A, B, C ou D. Boa tarde, Marco Silva. Gustavo Lourenço para a CMTV e para o Now. O Marco Silva é visto pelos benfiquistas como um bom comunicador. Existem até opiniões que dizem que o Marco Silva parte com vantagem em relação aos principais rivais, neste caso o Rui Borges e o Francesco Farioli. Pergunto-lhe se concorda com isso, de levar vantagem no aspecto comunicacional, e também se utiliza essa comunicação para defender, como um trunfo, para defender os interesses do Benfica, nomeadamente quando, por exemplo, na pré-época referiu que algumas coisas tinham que mudar no clube, e depois também diz que os jornalistas estão mais bem informados que o próprio Marco. Se confirma que João Palhinha está disposto a jogar no Benfica? Obrigado. Qual é claramente a pergunta? Foram umas 10. É do aspecto comunicacional. Ok. Já percebi. Em relação aos principais rivais? Não, isto aqui não há que... Eu quero é ser um bom treinador para o Benfica, e ser um bom treinador para o Benfica é dar o melhor de mim todos os dias para que o Benfica seja mais forte. Esse é o meu objetivo e será sempre a minha prioridade em todos os aspectos que eu acho que são importantes para que um treinador, para quem está sentado nesta cadeira a representar um clube como o Sport Lisboa e Benfica. Esta é a minha prioridade. Quando falo com vocês, tento ser o mais transparente possível naquilo e até onde posso ir, como vocês devem calcular. O meu objetivo é defender sempre o clube e os meus jogadores ao máximo que eu conseguir, e como vocês percebem, muitos destes momentos também falo para quem é muito importante para mim ou para nós enquanto clube, que são os nossos adeptos e os nossos sócios. Basicamente é um momento de usar para esse mesmo objetivo. Depois já percebi, e estando há 7 semanas no Benfica, que depois vocês usam da forma como acham e como compreendem, que muitas vezes eu posso não querer dizer uma coisa e vocês sentirem ou levarem para esse lado que eu estou ou a dar recados, ou fazer isto, ou fazer aquilo. Não é esse de todo o objetivo. O objetivo é ser o mais claro convosco e, acima de tudo, com os nossos adeptos, e essa é a grande arma que este espaço me dá, sinceramente. É quando falo convosco e quando analiso jogos convosco, também não tentar que vocês não vejam um jogo diferente daquilo que eu vi também, ou tentar explicar um jogo diferente daquele que se passou dentro do campo. Esse é o meu objetivo e nada mais. Não vou estar a entrar em comparações com absolutamente ninguém. Dizer claramente que é um espaço que eu tento utilizar para analisar friamente, sem grandes jogos por baixo, aquilo que é a minha opinião a cada pergunta que me fazem, seja de jogo, seja de preparação para o jogo, com este caso, seja do
jogo anterior ou do resultado anterior, como falámos há pouco, ou da posição na tabela também, como falámos há pouco. Esse é o meu grande objetivo quando estou aqui sentado convosco e como vocês já perceberam, não vou entrar em comparações. E resumindo, quero é ser um bom treinador e se puder ser de uma forma global para o Benfica, é esse o meu objetivo todos os dias que trabalho nesta casa. TVI CNN, uma questão apenas, faz favor. Se estás a ver este vídeo, provavelmente ainda achas que é preciso imenso dinheiro para investir em imobiliário. Eu também acreditava nisso e foi exatamente por isso que eu... Boa tarde, Nuno Chaves da TVI CNN. No último jogo falou da questão do Kaminski, de que não olha a números. A minha questão está relacionada dos motivos que o levam agora a ter menos minutos, porque ele quando chegou foi titular nos 2 primeiros jogos e agora nos últimos 3 teve apenas 14 minutos. Eu perguntava-lhe quais são a ser nesta altura as principais dificuldades no Kaminski para não estar a ser titular, ao contrário do que aconteceu quando chegou. Obrigado. Acho que é bem simples perceber. O primeiro nome chama-se Prestiani, o segundo chama-se André Sheldrup e depois, olhando para o corredor contrário, se tivermos que começar com o Dodi ou com o Kaminski, chamo-lhe Cuba, mas com o Kaminski neste caso é competitividade, chama-se isso competitividade, a partir do momento que, como disse, ele chegou, foi titular, nós num momento em que basicamente colocámos a jogar sem ele conhecer muitas das nossas ideias, sem se ter apercebido bem da grandeza do clube, independentemente de toda a gente no mundo conhece o que é a grandeza do clube. Quando aqui chegas tens que ter tempo, se puderes, de te adaptar, de perceberes algumas dinâmicas e ele chegou e passado pouco tempo estava a jogar os jogos no Algarve com muito pouco tempo de preparação, mas aquele era um momento para o colocarmos. Vocês sabiam como estávamos soluções para os corredores naquele momento, sem o Prestiani poder começar os jogos oficiais e com a ausência do Andrés e do Dodi, e essa foi a razão, dizendo-lhe claramente, isto vou dizer também em relação a outras posições também, se me perguntar porque é que o Duran não está a jogar, a razão chama-se, primeiro é a minha decisão e depois chama-se Pavlidis, e porque é que o Kaminski não está a ter tantos minutos como falou ou como teve no começo. A resposta é simples, ele tem que ganhar a posição ao Prestiani, que fez excelentes jogos, ao Andrés, que é um excelente jogador para nós também, e ele como um muito bom jogador, ele vai ter que ganhar a posição, demonstrar a sua qualidade, um pouco o que é uma resposta básica da minha parte, mas é a realidade e é como eu vejo uma equipa e como eu vejo uma competição entre os jogadores. Fechamos com a SIC. Olá Marco, boa tarde. João Farinha, SIC e SIC Notícias. O Benfica não venceu nas últimas 2 deslocações a Rio Maior, terreno do Casa Pia. Pergunto-lhe se isso é um dado que teve em conta na preparação para o jogo e se conseguiu identificar o motivo. Para tentar identificar o motivo tinha que ver esses jogos todos, adversários diferentes, com treinadores diferentes. Se eu quisesse ir puxar um bocadinho o fio atrás só para o último jogo que foi jogado lá com um treinador diferente do que está neste momento no Casa Pia, com uma estrutura completamente diferente, poderia dar para entender algumas questões, mas questões de fundo daquilo que me pode fazer ou dar algumas garantias que poderemos ganhar o jogo não me vai dar muito, como deve ter calculado, vi o jogo, mas em termos daquilo que é a dinâmica do nosso adversário, aquilo que vai ser a nossa dinâmica, são questões diferentes, 2 equipas técnicas completamente diferentes da temporada passada. Falou dos resultados, nos últimos resultados lá, mesmo o primeiro treinador que teve um bom resultado do Benfica também já não era o do ano passado, portanto, dinâmicas completamente diferentes. A única questão aqui que é coincidente tem a ver com os 2 clubes que se vão defrontar novamente. Os resultados não foram todos positivos para nós, mas nós não temos que pensar nisso, nós temos que pensar como é que temos que reagir a um mau resultado. Nós não ganhámos na primeira jornada e um clube grande como somos tem que reagir rapidamente e reagir no jogo seguinte, o jogo seguinte é com o Casa Pia e é uma coincidência que nós não tivemos bons resultados nos últimos 3 jogos com eles, portanto temos que alterar isso e é isso que temos que provar dentro do campo. Obrigado. Boa tarde, obrigado.